Cada superação é um degrau. É. E só sabe Quem passou. quem passou. Não tem como não me emocionar, né? E tiveram algumas pessoas que não acreditavam que eu poderia chegar até aqui. Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast Código da Identidade com Cristiane Diniz. E hoje estou aqui com a assistente jurídica Raquel Xavier, que trabalha na área da família. E vamos falar hoje sobre pensão alimentícia. Raquel, é com você, querida. Oi, Cris. Boa tarde. Uma satisfação por ter sido convidada aqui para o podcast e até mesmo trazer um assunto bem pertinente, Sim. que é a pensão alimentícia. Muitas pessoas não dão muito ênfase sobre esse tema, mas as pessoas só dão, de fato, quando acontece dentro de um ente familiar. Sim. E exatamente isso, né? Hoje, em pleno 2025, muitas mulheres passam por problemas, né? Por pensão alimentícia. Eu acho que é um assunto bem pertinente para poder alertar mulheres, né? E irá esclarecer algumas dúvidas. Eu acho isso bem interessante, bem bacana. E eu gostaria, antes de iniciarmos, estou feliz pela sua presença aqui, que Deus continue te abençoando. Amém. Tá? Vamos só para a primeira pergunta? Vamos lá. Mas eu só vou fazer uma ressalva. Fica à vontade. Esse caso sobre a pensão alimentícia, ela não cabe somente para as mães, e sim também para os pais, Uau, né? bacana. Em questão de solicitar a pensão, porque a obrigação de fazer, ou seja, de pagar, não cabe somente ao pai para a mãe, e sim a mãe também para o pai. Exatamente, para os dois lados, né? Isso. É do responsável que cuida da criança, exatamente. Exatamente. O que é pensão alimentícia e quem tem o direito a recebê-las? Então, Cris, a pensão alimentícia é uma obrigação, como eu havia dito aqui no início, que é destinada a garantir, o sustento de uma pessoa que não tem os seus próprios meios para se manter, ou seja, o que possui uma necessidade específica de apoio financeiro. E a pensão a ser determinada judicialmente em diversos contextos, ou seja, principalmente quando há separação, divórcio ou até mesmo a dissolução da união estável. Então, dentro da pensão alimentícia, existem alguns critérios. Em uma delas, que são filhos menores de idade ou até mesmo pessoas incapazes. Entendeu? Então, ou seja, os pais são obrigados a pagar a pensão alimentícia para os seus filhos menores de 18 anos ou maiores de idade, mas que não têm condições de se manter a estudos, doenças ou deficiências. Esses são um dos primeiros critérios em questão da pensão alimentícia. E também tem um outro critério, que é os cônjuges ou os companheiros. Em caso de separação ou divórcio, pode solicitar alimentos se não tiver meios próprios de se sustentar. E isso pode ocorrer também, por exemplo, quando um dos cônjuges depende de uso financeiramente ou precisa de apoio para se manter o mesmo padrão de vida. Ah, sim. Aí tem outras pessoas que se enquadram em situações especiais, que pode incluir, como por exemplo, pais que dependem de filhos, e também em determinadas circunstâncias quando existe um vínculo de dependência financeira. Esses são os critérios, tá? Dentro desse caso, você já teve algum caso que chamou a sua atenção, que você ficou, nossa, estou indignada? Teve um caso. Que te chamou a atenção? De um pai que me chamou, viu o WhatsApp, eu fiz o atendimento dele, porém ele já estava ciente que estava em débito, né,
porque o juiz determina, porém ele não paga, então vem o mandado de citação. E ele precisa se apresentar. E nessa situação, ele ficou em pânico. Por qual motivo que ele me chamou também? Porque teve o bloqueio de pagamento na conta dele. E quando ele foi perceber o bloqueio, aí estava assim, bloqueio por ordem judicial. E foi aonde que ele percebeu que o juiz determinou o bloqueio para que fosse pago as pendências, as quais ele não cumpriu perante a lei. Então, quando ele foi receber o salário, Estava a conta bloqueada. estava bloqueada. Estava bem discriminado, bloqueio por ordem judicial. É impressionante. Quando não se cumpre dentro da lei, o juiz ele determina que seja bloqueado os seus bens, o seu CPF também ele fica negativado. Então, tudo que cabe em questão de valores para suprir aquele débito para a criança, o juiz manda bloquear e penhorar. Nossa. Então, é uma situação muito difícil e ele ficou desesperado. Só que não tinha o que se fazer. E sim, ele se manifestar e apresentar a defesa dele, o por qual motivo que ele não cumpriu conforme a sentença no dia da audiência da pensão alimentícia. Nossa. Quais são os critérios que determinam o valor de uma pensão alimentícia, doutora Raquel Xavier? Então, o valor da pensão alimentícia ele é determinado em base em uma série, né, de critérios que buscam equilibrar. Então, ou seja, as necessidades de quem vai receber a pensão e as possibilidades financeiras de quem vai pagar. Então, os princípios e os critérios, eles são considerados como as necessidades de quem vai receber a pensão. Então, ou seja, são levadas em consideração as necessidades básicas, tá, Cris? Da pessoa que vai receber a pensão, como alimentação, saúde, educação, moradia e o lazer. No caso dos filhos, também se considera o padrão de vida que o filho teria em questão de convivência familiar que não fosse interrompida. Então, o juiz ele vai analisar tudo sobre a situação da mãe e a situação do pai. Porque normalmente o valor da pensão, ele é baseado praticamente em 30% Do salário. do salário mínimo. Só que nenhuma mãe de família Exatamente. sobrevive com esse valor. E quando é mais de uma criança? Aí também o juiz irá fazer o cálculo. Aí, no caso, não será 30% para cada criança ou ele vai estipular um valor específico? Ele vai estipular. Isso cabe entre 30%, 25%, 20%. Então, tudo é analisado. Tudo. Até mesmo para que o pai não seja prejudicado. Dentro desses critérios, cabe também a capacidade financeira de quem vai pagar, como eu havia mencionado. O valor da pensão, ele não pode comprometer de forma excessiva as finanças de quem tem a obrigação de pagar. Então, o que o juiz irá levar em conta? A renda mensal, os bens, as despesas e os outros compromissos financeiros da pessoa responsável pelo pagamento da pensão. E quando a guarda é compartilhada, como funciona? Então, o juiz também ele vai determinar em questão da guarda compartilhada, se vai ser de 15 em 15 dias, mas tudo fica, por exemplo, a criança ela vai passar o final de semana na casa do pai, então a responsabilidade é do pai, questão de alimentação, tudo. Todos os custos, tem que né? ter o dever do pai é ter o bem-estar da criança. Vice-versa. Como funciona a pensão alimentícia? Então, o juiz vai analisar a capacidade financeira de um dos pais,
né, das partes envolvidas em caso de união estável, para determinar o valor de uma forma proporcional. Mas mesmo assim, uma das partes vai pagar a pensão alimentícia, mesmo usando a guarda compartilhada. Isso. Que no fato, se for o pai citado, a obrigação dele é ele cumprir conforme foi determinado perante a lei. Ah, sim. Tá? Existe um prazo para o pagamento da pensão alimentícia? Prazo, em questão do prazo da pensão, do pagamento da pensão alimentícia, ele deve ser realizado mensalmente e normalmente até o dia 10 de cada mês. Tá? Então, ou seja, o prazo ele pode variar dependendo da decisão judicial, ou o mais comum é que a pensão seja paga até a data a qual eu falei, até o dia 10, né? Visando garantir a regularidade no sustento de quem depende da pensão. O seu cliente teve a conta bloqueada. A partir de quanto tempo, sem pagar a pensão alimentícia, essa conta já pode ser bloqueada? Pela situação dele, ele ficou uns 6 meses sem pagar a pensão. Só que em nenhum momento ele se manifestou com a mãe para ter uma mediação, uma conciliação. E foi onde que a mãe entrou com pedido de execução de alimentos. E aí o juiz ele vai avaliar o tempo e dentro disso também é calculado os juros. Não é só aqueles valores, né? Não, aqueles valores que estavam atrasados. E sim, ele vai calcular pelo tempo, porque aí gera os juros. Então, além de ser os 30% de cada mês que ele estava devendo, automaticamente vem os juros com os 30%. Isso, porque é recalculado aquele valor. Ele não vai pagar... Um exemplo, ele estava em débito R$2.000. Não é somente aquilo. Vai vir os juros juntos, Isso, né? É cobrado, os juros. Entendeu, Então, Cris? por isso que ele ficou aflito, né? Por isso que ele ficou aflito, porque ele não tinha um meio de onde tirar para poder pagar o atrasado e até mesmo o atual. Então, bloqueia tudo. Então, resumindo, ele não tinha nem nenhum dinheiro para pagar o que estava devendo. Não. E mesmo que pagasse, iria ficar no débito. Exatamente. Exatamente. Nossa. E como que foi solucionado isso, hein? Aí eu instruí ele a comparecer ao fórum da freguesia do Ó, né? Para ele explicar a situação e marcar o dia junto com a mediadora. Sim. E fazer a conciliação de como poderia ser pago. E aí faz um parcelamento. Isso, porque se ele não pagasse, ele seria preso. Nossa. Porque quando não há o pagamento da pensão alimentícia e o pai fala, eu não tenho condições, aí o juiz determina a prisão. E até mesmo ele determina os dias para que o pai possa se manifestar e explicar o por qual motivo não foi pago a pensão alimentícia. Que foi onde ele foi se manifestar, né? Foi esclarecer. Ele teve que se manifestar, entrou em um acordo com a mãe e agora ele está pagando a pensão, o valor da pensão, qual foi determinado na data, né, que como eu informei, todo dia 10 de cada mês. E quando a criança completa os seus 18 anos, a pensão alimentícia é encerrada automaticamente? Não, ela não é encerrada automaticamente, tá, Cris? Embora seja a idade legal para a maioridade no Brasil, a obrigação de pagar a pensão alimentícia pode continuar após os 18 anos. Mas isso são em algumas situações, dependendo da circunstância do filho e das decisões judiciais. Então, ou seja, a pensão alimentícia ela pode ser estendida após os 18 anos. Mas isso em casos se o filho estiver em um ensino superior, porque aí o pai pode continuar
pagando, né? O filho pode continuar recebendo a pensão alimentícia e quando estiver cursando a faculdade, desde que comprove a necessidade, tá, de apoio financeiro e que a pensão seja necessária para a sua manutenção e o prazo não é automático e depende da análise judicial. Eu fiz essa pergunta porque tem algumas clientes minhas que passaram por isso e passam por isso depois que seus filhos completaram a maioridade, né? E aí os pais param bruscamente de pagar a pensão alimentícia e algumas delas eles não dão nem satisfação. Parou de pagar e aí some, sabe? Então, mas é o caso de a mãe procurar a justiça e até mesmo explicar o motivo em questão, o porquê quer dar a continuidade da pensão, porque ela vai explicar que o filho vai entrar numa faculdade, vai cursar uma certa disciplina para que ele possa dar continuidade. Quais são as consequências legais para pais ou mães que não pagam a pensão alimentícia? As consequências, elas podem ser impostas para garantir o cumprimento dessa obrigação. As principais consequências, como eu informei, que é a cobrança judicial, que é a penhora dos bens. O responsável pelo não pagamento da pensão alimentícia pode ser cobrado judicialmente e ter os seus bens penhorados, como dinheiro, imóveis, veículos e entre outros, para garantir o pagamento da dívida. E o juiz pode determinar o valor devido que seja descontado também diretamente da conta bancária, como aconteceu com esse meu cliente. Então, ocorreu o bloqueio e o valor que estava na conta dele foi para o pagamento do valor que estava em atraso. Então, o débito é automático? O débito fica no bloqueio judicial e o débito é automático. Porque, por lei, o valor ele tem que ser debitado na folha de pagamento. Existem pais que são autônomos, mas existem pais, mesmo autônomos, eles são corretos. Eles Sim, fazem questão exatamente de pagar. Mas os outros que é CLT e aí envia o documento para o RH para que seja feito o débito em conta, aí não ocorre o tipo de problema, mas existem pais que são demitidos e nem comunica a mãe da criança que foi demitido. E nisso ela fica na dependência do valor para receber. Então, no caso, esse pai foi demitido? Ele foi. Demitido e no fim não deu nenhum tipo de... Não esclareceu? Não esclareceu. Chegou ao ponto da justiça bloquear. E o valor que ele tinha em conta foi bloqueado. Porque eu fiquei pensando, como que, se é débito, né, automático, como que foi bloqueado? Porque, como você falou, ele não deu, né, não recebeu mais. Mas ele recebeu o mandado de citação para se manifestar. E aí foi onde ele se manifestou? Foi onde que ele se manifestou. Só que ele não deu muito crédito também pelo mandado de citação. Ele recebeu. Ele ignorou, né? Ele ignorou. Ele ignorou, porque o juiz, ele determinou para ele se apresentar. Porque tem dias para se apresentar. O juiz determina em um prazo de 3 dias para se manifestar. Então, ele ignorou. Enquanto, em questão dos critérios do não pagamento, como a gente estava falando de multa e juros, né? Quando ocorre o atraso também, pode ser acrescido a multa, que é geralmente de 10%. Nossa. Então, e juros e mora é o que aumenta a dívida, que é a correção monetária, que também pode ser aplicada ao valor devedor. Então, além dos 30% normal da pensão alimentícia, vai os 10% de juros, então no total de 40%. Isso. Aí o que ocorre pelo não pagamento também,
caso o devedor não demonstre o esforço em regularizar a situação, ocorre a prisão civil, que pode ser determinada, como eu tinha falado. A prisão não é uma pena criminal, mas é uma forma de coação para garantir o cumprimento da obrigação alimentar. O prazo máximo de prisão pode até ser de 90 dias. O prazo máximo é 90 dias para quem não paga a pensão alimentícia? Isso, para ocorrer a prisão civil. Ah, sim. Porque existe um prazo. Então, o prazo de 90 dias. E se passar esses 90 dias, ele vai preso. Pelo não cumprimento da obrigação alimentar, o prazo máximo de prisão pode ser até 90 dias. Aí, em questão quando atrasa, eu mencionei em restrições também no SPC e no Serasa. Sim. Porque, embora o nome do devedor não seja diretamente no SPC ou no Serasa, a dívida da pensão alimentícia pode ser registrada em sistemas de cobrança, o que afeta a reputação financeira do responsável. Por isso que muitas pessoas não dão importância aos critérios da pensão alimentícia. Só que, como eu mencionei no início, pode ser tanto cobrado pela mãe ou pelo pai e com quem estiver a guarda da criança. Então, a mãe pode solicitar do pai. Sim, e o pai da mãe. Exatamente. Como no meu caso. Eu tenho um caso, é a minha situação. A minha enteada mora com o meu esposo desde 1 ano e 8 meses. Ele poderia cobrar, sim, a pensão alimentícia da mãe, mas é por questões dele, que ele não quer cobrar. Mas por direito e por ter a guarda da minha enteada, ele poderia entrar, sim, com um pedido de pensão alimentícia e aquele valor ser destinado para minha enteada. Mas, como ele não quis se envolver em atrito, então ele preferiu deixar assim. E ele, além de ter a guarda, ele faz a parte... Ele cumpre tudo. Tudo. Estudo, saúde, educação, tudo que uma criança e um adolescente precisa ter para uma convivência. Como uma pessoa pode entrar com uma ação judicial para solicitar a pensão alimentícia? Então, como é feito? A pessoa ela pode contratar um advogado, se caso ela tenha condições, ou então procurar uma defensoria pública. Ir num fórum mais próximo de sua residência, procurar uma defensoria pública para solicitar esse pedido da pensão alimentícia. Então, ou seja, ela pode contratar um advogado especializado em direito de família, que ele poderá orientá-la a realizar os procedimentos de formas legais e corretas. A Defensoria Pública, como eu havia mencionado aqui, isso são para pessoas que não têm condições financeiras para contratar um advogado. Pode procurar do seu estado, né? E ela oferece a assistência gratuita para as pessoas de baixa renda. Como que é a execução de pensão alimentícia? Como que funciona? Então, Cris, vou te explicar. A execução ela é um procedimento judicial utilizado para cobrar a pensão alimentícia não paga, ou seja, quando o responsável pela pensão, pai, mãe ou outro responsável, não cumpre com a obrigação de pagar a pensão no valor e prazo estabelecido pelo juiz. Esse processo de execução, ele tem como objetivo a garantir o valor da pensão que seja pago ao beneficiário, utilizando medidas legais para forçar o cumprimento da obrigação.
A execução de pensão alimentícia, ela é um procedimento independente e pode ser iniciado a qualquer momento enquanto houver as parcelas não pagas. Que foi no caso do meu cliente. E eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o que nós estamos falando, mas eu gostaria de saber também como você trabalha na área da família, de casos de alienação parental. Eu gostaria de convidar você para um próximo podcast para falarmos sobre isso. Sim, é um outro assunto bem crítico. Eu quero trazer esse assunto aqui, porque como eu lido com mulheres todos os dias, e muitas delas passam por isso. Não só mulheres, tá? Homens também passam por essa alienação parental. E eu gostaria de trazer esse assunto para esclarecer muitas dúvidas, porque nas sessões de terapia, elas falam: Cris, o meu ex-marido faz isso, ele me joga contra a minha filha, ele inventa calúnias sobre mim. E eu acho esse assunto bem pertinente, nós trazemos em um outro episódio, Raquel. Sim, para mim será uma satisfação trazer esse assunto, porque a alienação parental para ambas as partes mexe muito com o psicológico da criança. E então existem pais que trazem uma figura da mãe a qual de fato ela não é. Isso causa um transtorno, porque até em questão de guarda compartilhada, exatamente, quando a criança tem que ir para a casa do pai ou a criança para a casa da mãe, a criança já não quer ir porque ela já tem aquela história que foi montada através de quem fez a alienação. E isso causa vários constrangimentos. Eu vejo isso até mesmo no meu local de trabalho. Porque como eu trabalho com pessoas e em condomínio residencial, e eu vejo de 15 em 15 dias esse impasse da mãe para entregar o filho para o pai. E é nítido em perceber que o filho não quer ir com o pai. Pode ser pelo caso da alienação ou pelo fato do tratamento também que recebe na casa do pai, né? Porque tem esses dois fatores, né? Quando o filho não quer ir para a casa do pai ou da mãe por causa da alienação, ou pelo fato de como é tratado, porque às vezes não tem aquele carinho, né? Às vezes a madrasta ou o padrasto não trata tão bem, fala coisas, né, palavras ofensivas para a criança, e às vezes eles não querem ir por esse motivo também, né, Raquel? Ou pode ter tido algum trauma antes da separação. Sim. Ele pode ter presenciado algum tipo de situação que aquilo ficou gravado na mente dele, e ele deve ter tido uma identidade a qual ele não esperava do pai. Sim. Em questão com a mãe, e por esse motivo que ele fica nesse impasse de ir aos finais de semana com o pai. Bem triste, porque a alienação parental, ela faz com que a criança gera uma sequela na criança emocional e gera um distúrbio tão grande que, se os pais soubessem disso, eles não têm noção de como estão danificando o emocional das crianças fazendo a alienação parental. Porque faz com que a criança tenha crise de identidade, a criança se sente culpada, responsável pelo fim do casamento, fala: nossa, a minha mãe é isso, meu pai é isso. E aí gera, uma das partes acaba sendo um monstro da história, né? Eu passei por isso. Quando meus pais se divorciaram, meu pai fez alienação contra a minha mãe. Eu achava minha mãe uma bruxa, achava minha mãe má, e aí ele distorceu a imagem da minha mãe perante os meus olhos, e eu via minha mãe como errada da história depois de anos e anos. Agora, depois de adulta, há 4 anos, 5 anos atrás, eu fui começando a descobrir a alienação que meu pai fez contra a minha mãe. E que não foi nada daquilo. E não foi nada daquilo que ele escreveu para mim. Para você ver, e isso deixou... Eu tive um relacionamento em conflito com a minha mãe por causa disso, e por causa também da minha personalidade, que quando eu era mais nova, eu era bem rebelde.
E isso gera um conflito entre os pais. Se eles soubessem que isso é tão grave, eles não fariam isso. Exatamente. Estão danificando o emocional do próprio filho. E isso traz vamos colocar assim, entre aspas, um retardo em todas as fases da criança. Que nem essa criança. Aparentemente, eu acredito que ele tenha uns 5 anos. Só que isso vai ocasionando traumas, tanto na educação, na escola, Exatamente. no convívio com outras crianças, porque às vezes a criança ela se torna até um pouco agressiva. É isso que eu estava pensando agora. E o pai e a mãe, ela não entende por qual motivo que ela se torna agressiva. Eu tenho um caso disso, que a menina, ela tem 7 anos, ela agride a mãe, porque ela acaba culpando a mãe do fim do casamento, sendo que, na verdade, o pai traiu a mãe, foi embora de casa com uma outra mulher, e ele ainda joga a filha contra a mãe. E a menina, completamente desnorteada, e aí você vê que ela agride a mãe pelo fato do pai fazer essa alienação. Além de ter traído a família, ele ainda joga a menina contra a mãe, e a menina fica revoltada, quer quebrar tudo, bater, agredir. É muito triste. É triste porque chega uma certa idade, por exemplo, na adolescência, existem pais que não têm mais controle sobre o adolescente, porque ele já criou aquela identidade. Sim. Então, a criança ela vai ter o respaldo sobre o pai ou a mãe daquilo que foi dito. Porque na psicologia, a formação de identidade da criança começa a partir dos 5 anos. 5 anos ela já formou a sua identidade. Então, é a partir daí que os pais têm que ter aquele domínio de como conduzir a situação. Porque se não tiver, não será transtorno somente para a criança, para o adolescente, mas sim com os pais. Por isso que muitos adolescentes hoje não têm o autocontrole, e o pai também não tem o autocontrole. Aí começa a desentoar para outros tipos de amizades. E você olhando para o ciclo familiar, acaba até desacreditando, porque sabe que aquela família teve uma estrutura legal para cuidar da criança, mas por uma certa insatisfação, questão de separação, um atacando o outro e a criança não sabe a quem ouvir. E até mesmo, não somente os pais, tá, Cris? Que faz alienação parental. Os avós também. Eu sei. Tios. Exatamente. Amigos, que faz parte, assim, do âmbito familiar. Que tem pessoas que são mais próximas e às vezes chega, porque ter aquela certa liberdade com a amiga, a pessoa acredita que tem o direito também de chegar para a criança, soltar aquela piada. Ah, seu pai não presta. Ah, sua mãe é chata. Por isso que é mais legal você ficar com o seu pai. Tem avós que faz isso. Aquela coisa bem sutil, né? Só que as pessoas ela não têm noção como é um efeito bomba na cabeça da criança. Eu acho isso, a alienação parental é uma forma egoísta, porque você não pensa no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, seja lá qual for, né, o grau parentesco, mas quando você decide alienar uma criança contra alguém, você também está doente emocionalmente. Sim. E você está sendo egoísta, pensando só em si ou na parte que favorece, esquecendo que tem uma criança vulnerável emocionalmente, que está absorvendo tudo como uma esponja e que automaticamente está danificando o emocional da criança. E você vê que são pessoas doentes emocionalmente que estão adoecendo crianças fazendo isso. É muito triste. É muito triste mesmo. Eu presencio
muitas situações, só que eu não posso opinar. Eu tenho convívio com algumas amigas que têm filhos, mas eu só observo. Eu não posso opinar, porque ela não me deu o direito. Sim. Não me deu o direito de opinar, porque se eu pudesse colocar diante daquilo que eu estou vendo, ainda era capaz de terminar a amizade, achar ruim, falar que eu estou me intrometendo, ou que eu não quero o bem da criança, ou até mesmo me julgar e falar: quem é você? Porque você é um pouco autoritária. Mas a criança, ela tem que ter o seu espaço, ela tem que ter aquela oportunidade de um mundo colorido. Não estou falando de uma lucidez, de um mundo lúdico, mas sim que ela possa viver em um ambiente agradável, para que possa trazer resultados com frutos, não coisas que venham bloquear a mente da criança. Até porque uma separação já é traumática. Já. Para a criança. Ainda mais quando a criança é mais apegada com o pai. Exatamente. Geralmente, a menina é mais apegada com o pai. E aí já tem a separação que é traumática para a criança e entra junto a alienação parental. Isso. Potencializa muito mais ainda o trauma da criança. Então, é por isso que os pais, ou seja, a mãe, ela tem que ter muito discernimento do que vai falar sobre o pai com a criança. Porque a criança, hoje em dia, ela não tem filtro. Sim. Hoje, as crianças de hoje em dia não é mais as crianças de antigamente. Hoje as crianças, elas são bem mais antenadas. É mesmo? Hoje ela tem acesso a tablet, computador, celular. Antigamente não tinha nada disso. Você falou uma coisa que me fez lembrar, me fez voltar ao tempo. Minha mãe, ela sempre teve cuidado para falar do meu pai. E ela, sofrendo muito com isso, e ela o tempo todo sendo caluniada pelo meu pai e por mim, porque eu, além de ele caluniar ela contra mim, eu caluniei ela também para outras pessoas. E ela aguentou calada. E depois de anos, que depois meu pai faleceu em 2018, e aí eu comecei a descobrir muitas coisas. Aí a ficha caiu. E ela nunca me jogou contra meu pai. E aí o que acontece, por ele falar dela, eu achava que ele que era o inocente da história e ela que não, que era a bruxa da história. Sim. Então você falou uma coisa bem bacana. A mulher precisa, né? Ambas partes precisam de discernimento para não fazer isso. Só que o peso sempre cai sobre a mãe. Exatamente. Sempre cai sobre a mãe. Então a maior responsabilidade é nossa, como mulheres, que poderia também ser do pai, de ele ter um pouco mais de cautela, por mais que ele não se socializa com a mãe, mas é o dever de socializar, porque ele também precisa ter informações sobre a criança. Só que hoje, na tecnologia, que está muito avançado, antigamente a gente não tinha acesso ao celular, WhatsApp, nem tablet. Hoje as crianças de hoje em dia têm tablet, tem WhatsApp, ele tem acesso a tudo. Está mais esperta do que a gente. Mais esperta do que muitos adultos. A minha filha, ele mexe nas coisas que assim eu falo, tipo assim, como assim? Não é assim não, ainda te ensina. E através da alienação parental, pelo fato da criança ter acesso à tecnologia, ela se exclui, ela se reclusa, porque ela está vendo que o ambiente para ela não está legal, então onde vai criando os traumas e ela vai se prendendo em outras, que é o celular, um vídeo. Que nem eu sempre comento com o meu esposo. É importante também prestarmos atenção no que os nossos filhos estão acessando. Exatamente. Porque isso também pode ser um canal
para eles poderem nos atingir. Tem pais que eles não dão muita importância em questão de se socializar no dia a dia da criança. Eles acham que o tablet ou um celular já é o suficiente, mas às vezes a criança ela está carente de uma conversa, de uma brincadeira. Então, por isso que alguns pais, eles tentam sufocar a criança achando que está agradando, comprando tudo que a criança quer. Só que quando ele crescer e sair para a sociedade, enfrentar a sociedade, não é do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito. Porque as coisas estão muito diferentes. E você pode ver, né, devido a essa falta de atenção dos pais, olha o quanto de pessoas nas redes sociais em busca de aprovação, de likes, de curtidas, pelo fato de ter uma carência que nem sabe que tem às vezes, e ali vai tentar suprir essa carência através das redes sociais. Sim. Aí se expõe demais, acaba acontecendo e vai gerando outros transtornos. Exatamente, é o que eu presencio. Causa, assim, transtornos, porque fica maquiando. Sim. Como diz o ditado, as aparências enganam. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que sorriem pra gente, a pessoa vive uma vida fantástica. Eu vejo pelas crianças, tem de tudo. Né? As pessoas que eu convivo, com os pais, tem de tudo, mas eu vejo que o principal ela não tem. Não tem. Que é o amor. Porque aí o que acontece? Aquela frustração, ela desconta em uma outra criança que acaba gerando a agressão. Só que o pai não procura saber ou por qual motivo ele está tendo aquele tipo de comportamento. Não procura um psicólogo, não procura uma terapia. Então, tudo que é do mundo tecnológico, o pai tenta suprir a criança, mas não é... Não vai suprir com bens materiais. Não vai suprir com bens materiais. E sim com a presença. Porque pode perceber que os pais hoje, eles querem ficar mais focado no seu mundo profissional do que focar no filho. Eu assisti um vídeo faz um tempo, que a criança aparentemente, acho que 6 anos, a mãe só focada no serviço, e a criança só ali prestando atenção. Teve um dia que ele pegou, fechou o notebook dela e olhou para ela e falou assim: mãe, será que a senhora tem um tempinho para mim? Então, nossa, aquele tempo mesmo... aquele tempo, mesmo que fosse 10, 20 minutos, mas eu acredito que aquele tempo de 10, 20 minutos era o tempo para suprir a carência a qual ele vinha observando. Nossa, dói. Dói, claro que dói. Dói sim. Mas será uma satisfação em trazer esse assunto de alienação parental. Tive a oportunidade também, a doutora Antônia. E a doutora Antônia, me fala mais um pouco dela, porque eu gostaria de convidar a doutora Antônia também para vir estar falando, né? A doutora Antônia, assim, pelo lado pessoal, é uma pessoa maravilhosa, muito atenciosa, pelo lado profissional, fantástica, atenciosa também. Ela sempre busca meios em atender os seus clientes. Qualquer dúvida, ela é muito bem clara. Mesmo que seja uma resposta boa ou uma resposta ruim. Mas é assim, ela não é meio termo, ela é muito objetiva. Ela é muito objetiva. Então, assim, quando tiver uma próxima oportunidade para entrevista, eu acredito que você irá gostar muito da doutora Antônia. Doutora Antônia, te quero aqui no podcast junto com a doutora Raquel Xavier. Espero em breve te recebê-la, muito em breve, doutora Antônia. E ela é muito querida,
Tenho parceria com ela já há 4 anos. É uma pessoa que acredita em mim, sempre envia mensagens motivacionais e sempre me dá ideias também. Uma parceria bem bacana, né? Uma parceria que vocês duas têm, bem né? bacana, e é uma parceria a qual eu não abro mão. Eu não abro mão. Que maravilha. Doutora Raquel Xavier, você quer deixar uma mensagem? Porque eu amei trazer esse assunto aqui. E no tempo que você estava falando, eu só pensava em alienação parental o tempo todo, porque como terapeuta eu vejo isso diariamente. E não só com minhas clientes, mas também com pessoas que convivo perto, né? Colegas, familiares, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, acho muito válido nós trazermos esse assunto no próximo episódio. Vamos trazer, com certeza. Focar nesse assunto. Vamos focar até mesmo para que os pais estejam atentos, né? E a doutora Antônia também trará alguns pontos pertinentes a quais como afetam a mente da criança. Mas a minha mensagem final é que eu quero agradecer, Cris, por essa oportunidade. Jamais eu poderia imaginar que eu estivesse aqui com você. Sinto-me lisonjeada. Peço até desculpas, porque estou emocionada, porque era algo dentro do meu coração. Para sentar um dia e expor algo que eu lutei, conquistei e no dia a dia venham aprendendo mais. E é uma profissão. Por mais que as pessoas... tá sucateado, tem muitos advogados que não sei o quê. Existem também concorrências. Não pense que pelo fato, eu sou amigo de fulano, é advogado também, que não existe concorrência. Existem sim, que até um amigo meu virou e falou assim... que é o doutor Alexandre, não, eu não quero conversa com você, você vai ser minha concorrente, eu não quero conversa com você. E eu falo, larga de ser bobo, você atua numa área totalmente diferente que a minha. Só que o importante, a cada dia, um aprendendo com o outro. Que nem você estava falando, vivemos em uma sociedade egoísta. Também nem sempre as pessoas querem dividir um pouco do conhecimento com o outro. Verdade. Não é só na sua carreira não, e na sua área não. Achando que vai tirar o seu brilho, o seu espaço. O conhecimento ninguém tira de você. Verdade. Não tira. Então, eu não tenho esse meu lado, eu não vou explicar, eu não posso. Explico sim, nem que se for para tirar uma dúvida. Eu explico. Então, eu tiro o meu tempo, explico, oriento, também converso muito com a doutora Antônia e a gente vai encaixando um assunto no outro. Para quê? Para deixar sempre o cliente satisfeito. Por mais que não seja a resposta que ele gostaria de ouvir, mas temos que ser sinceros para ter... como que fala? Credibilidade. Sim. Tá? Então, eu agradeço por esse espaço. Tá bom, eu estou Cris? muito feliz de ter recebido você aqui hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida, Amém, sua carreira. a nós. E nós voltaremos com outros episódios, porque tem muitas coisas a serem esclarecidas. Existem dezenas e centenas de pessoas com dúvidas. E você, com seu conhecimento maravilhoso, irá sanar dúvidas de centenas de pessoas. E é isso, continue iluminando as vidas das pessoas, sabe? Amém, gratidão, Continue Cris. levando seu conhecimento. Sim. Porque você não tem noção de quão esclarecedor é isso.
É porque nem todas as pessoas têm a oportunidade de buscar sobre o assunto. Sim. Não tem, não é que não tem, na realidade não tem. Ou às vezes está passando por aquela certa necessidade, só que não tem aquela pessoa para trilhar. Falar, ó, você vai seguir esses seguintes passos. Nem todas as pessoas têm esse acesso. Por isso que eu não me hesito em ajudar o próximo. Mesmo que for para tirar uma dúvida, sim, mas eu estou sempre à disposição. Gratidão, viu, Cris? Quer falar alguma coisa para sua família, para sua mãe? Porque a sua história de vida também é bem... Pela minha formação, foi através de uma mulher maravilhosa, guerreira, que é a Dona Malvina. Foi empregada doméstica. Hoje ela tem uma deficiência, que é o Alzheimer. Mas tudo que está ao meu alcance também eu faço por ela, minha eterna gratidão. Hoje eu estou aqui também em gratidão pelos meus filhos, porque muitos também não acreditavam em qual posição os meus filhos iriam chegar. E hoje eles são pessoas assim maravilhosas. O meu filho, o mais novo, muitas pessoas me criticavam porque eu era muito rígida com eles. Mas as pessoas entendem hoje o por qual motivo eu fui rígida. O João Victor, ele é o mais velho, está fazendo finanças pelo Senac. Olha que legal. A Manuela faz pedagogia. E o Marcos Vinícius, ele trabalha numa multinacional e iniciou agora o curso de comércio exterior. Ai, que maravilha, glória a Deus. Então, tudo que foi plantado hoje, anos atrás, hoje eu estou colhendo os meus frutos. Quem pensava que os meus filhos iriam fazer parte das estatísticas da criminalidade, porque era isso que eles apontavam, que os meus filhos iriam ser estatísticas da criminalidade. Só que hoje eu louvo a Deus por eles serem seres humanos incríveis e decentes. E o que eu plantei está agora florindo, graças a Deus. Muito grata. Primeiramente a Deus. Muito grata mesmo pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelo apoio. Eu não posso falar que eu não tive apoio. Eu sempre fui uma pessoa que tive apoio dos meus familiares. Por mais que as situações foram difíceis, até para a criação dos meus filhos. Mas hoje eu vejo o sucesso dentro de cada um deles. Olha que lindo. E quem como eu utilizo a matriarca, esse mérito também é para minha mãe. Porque através dela, os meus filhos são o que são hoje. Essa é a mensagem que eu tenho que passar. E nunca desistir dos seus sonhos. Sou muito grata. Gratidão, Cris. Emocionada. Eu também. Estou me segurando para não chorar. Porque superação é tudo. Superação é tudo. Me faltam palavras para dizer, mas o verdadeiro sucesso é feito de superação em superação. E você vai... Cada superação é um degrau. E só sabe... Quem passou. Quem passou. Não tem como não me emocionar. Né? E tiveram algumas pessoas que não acreditavam que eu poderia chegar até aqui. Mas você está aqui hoje. E quantas humilhações também eu passei para chegar até aqui.
Hoje eu falo da minha formação com amor, porque às vezes eu ia só com almoço, porque eu fui estagiária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na Subsecretaria Previdenciária. Eu agradeço também ao Dr. Pedro Bonassi, que ele, na época, em 2015, ele era o diretor da seção. E eu cheguei ali, sabe, para fazer entrevista, mas eu fui no escuro e eu falei, está nas mãos de Deus, se for para me dar essa oportunidade. E eu cheguei lá, ele me deu a oportunidade e eu irei falar algo, mas eu não quero que traz para em questão de etnia, de racismo, jamais. Mas eu, dentro daquela sessão, eu era a única pessoa negra como estagiária na Subsecretaria Previdenciária. E quando eu chegava nas reuniões de sessão com os desembargadores, eu me sentia privilegiada, porque eu também colocava a capa e sentava ao lado dos desembargadores, auxiliava. Olha que lindo. E eu falei assim, olha onde eu cheguei. E tudo que eu fazia dentro daquela subsecretaria, eu fazia com amor, com dedicação. E é o que eu faço até hoje. Então, quando eu chegava na faculdade, eu saía de casa, ia pro estágio, mas eu saía só com almoço. E na época, a condução era R$ 3,80. Então, ou eu escolhia pegar o ônibus e ir embora para casa, ou eu pegava os R$ 3,80 e tomava o café, para poder dar uma esquentada. Então, muitas pessoas gostam de nos julgar pelo que somos, mas mal sabe o que eu passei por trás. Não que eu passei dificuldades, mas eram escolhas. Então, eu tinha os meus filhos para criar também, e na época minha bolsa de estágio era R$ 750. Então, aquele valor era dedicado aos meus filhos. Então, tudo são escolhas. E aí eu vejo tudo que eu não pude proporcionar, os meus filhos têm hoje. Hoje a minha filha é uma microempreendedora, tanto tem o transporte escolar dela e tem a empresa junto com a família do esposo. Então, eu sou grata. Eu estou emocionada, gente. Estou bem emocionada. Eu quero dizer uma coisa. Por mais que esteja difícil, continue caminhando. Cada superação que você conquista é um degrau para o seu sucesso. Cada dificuldade superada é um degrau para o seu sucesso. Apenas continue avante. Raquel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cris. Tá? Eu agradeço, tá? Gratidão. Muito obrigada.